Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o citoplasma das células eucariontes. Nos nossos últimos vídeos dessa seção de células eucarióticas, você foi capaz de compreender a membrana plasmática, o citoplasma e as organelas dessas células e aprendeu que cada célula apresenta uma forma característica e também uma respectiva função. Nós aprendemos que nas células eucarióticas existem organelas que são responsáveis pela síntese de proteínas, como o retículo endoplasmático, pela secreção e transporte de substâncias no interior das células, como o complexo de Golgi, e a gente viu algumas organelas que eram encarregadas na quebra ou até mesmo na síntese de compostos orgânicos. Nós aprendemos que as células eucarióticas elas podem apresentar mitocôndrias e também cloroplastos. Os cloroplastos só estão presentes nos organismos que nós chamamos de autotróficos fotossintetizantes, como é o caso, por exemplo, de algumas bactérias, apenas algumas bactérias, tá? E além disso, todas as plantas e as algas marinhas, que estão presentes dentro do reino protoctista, no que se refere às algas. As plantas pertencem a um reino que nós conhecemos como reino Plantae. Nesses organismos, os cloroplastos eles transformam a energia luminosa em uma energia química que pode ser associada por outros tipos de seres vivos. Nas mitocôndrias, que estão presentes na grande maioria dos organismos eucarióticos, essa organela vai ter a função de oxidar, sabe o que significa isso? Dá uma lida aqui embaixo. Ou quebrar compostos orgânicos que são ricos em energia. Os organismos fotossintetizantes produzem compostos orgânicos ricos em energia, como a glicose, por exemplo, enquanto que os organismos que são heterotróficos utilizam as mitocôndrias para quebrar essa energia que os organismos fotossintetizantes produziram. Isso não quer dizer que os organismos produtores não apresentem mitocôndrias. Eles apresentam mitocôndrias sim, e inclusive eles conseguem utilizar a sua própria reserva energética, que ele mesmo produziu durante o processo de fotossíntese. Você vai compreender que os seres vivos eles podem produzir matéria orgânica ou podem oxidar essa matéria orgânica. As reações de quebra nós chamamos de reações exotérmicas e dentre elas a gente pode citar a respiração celular e também a fermentação. Enquanto que as reações de síntese, ou seja, de produção de compostos orgânicos ricos em energia, a gente pode citar dois compostos endotérmicos que nós conhecemos como fotossíntese e como quimiossíntese. Vamos entender o que significa tudo isso. Esses processos serão explicados ao longo de 3 vídeos de metabolismo, sendo que nesse vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o processo de respiração celular. Você será capaz de entender onde funciona esse processo de respiração, em quais compartimentos da célula. Também vai entender um pouquinho sobre os reagentes e o produto desse processo de respiração. Vamos conhecer então um pouco sobre a respiração celular agora. A maioria dos organismos aeróbios produzem ATP, que é a energia que a célula reconhece para utilizar em determinados tipos de funções que acontecem no nosso corpo, através do processo de respiração celular. Nesse processo, a molécula de oxigênio funciona como uma molécula oxidante, em que moléculas de glicídios, açúcares ou até mesmo de ácidos graxos são quebradas e a partir dessa quebra dessas moléculas ocorre a liberação tanto de CO2 como também de moléculas de água. Além disso, moléculas de ATP são formadas como um dos produtos finais. Nos seres humanos e em outros animais, esse processo ele é responsável por toda a produção necessária para que o nosso corpo ele funcione em perfeitas condições. Na ausência de energia, na ausência de ATP, a nossa célula ela não consegue sobreviver e, consequentemente, morre. O processo de respiração celular acontece em 3 etapas, sendo que a primeira delas acontece no citoplasma, enquanto que a segunda e a terceira etapa vai acontecer dentro das mitocôndrias. E quais são as etapas do processo de respiração celular? A primeira é conhecida como glicólise, como o próprio nome sugere, lise, glico, quebra da glicose, e acontece no citoplasma, como já havia falado anteriormente, e as outras 2 etapas são chamadas de
ciclo de Krebs, que acontece nas mitocôndrias, juntamente com a fosforilação oxidativa, também chamada de cadeia respiratória. Agora eu vou sair um pouquinho da imagem, vou mostrar para vocês a tela gravada para você entender melhor esse assunto. Para iniciar o nosso estudo em relação à respiração celular, é importante que a gente consiga caracterizar esse processo na forma de equação química, né? Aqui eu trouxe para vocês a equação química simplificada da respiração celular, aqui em cima em vermelho, e aqui embaixo em verdinho a gente consegue observar a equação química da fotossíntese. Ambas as equações estão simplificadas. Observe que o processo de fotossíntese é o inverso do processo de respiração. Na fotossíntese, que acontece em organismos autotróficos, o dióxido de carbono, que é absorvido pela planta, combina com a molécula de água na presença de luz e dá origem aos compostos ricos em energia, como a glicose, e além disso, ocorre a liberação de gás oxigênio e moléculas de água. Essa molécula de oxigênio e essa glicose vai ser utilizada pelos organismos heterotróficos também, e nesses organismos, a glicose ela é queimada na presença do gás oxigênio no citoplasma e também nas mitocôndrias. E então, nessa organela, os produtos finais da combustão da glicose se resumem em moléculas de ATP, que foi omitido aqui no slide, além disso, dióxido de carbono, que vai ser liberado, para a atmosfera, e também moléculas de água. A primeira etapa do processo de respiração celular nós chamamos de glicólise. Então, o que é a glicólise em linhas gerais? É a primeira etapa do processo de respiração celular e é, na verdade, o caminho que a glicose faz até dar origem a um composto secundário que nós conhecemos como piruvato. A glicólise é uma sequência de pelo menos 10 reações químicas que são catalisadas ou que são realizadas por enzimas que estão presentes no citosol de uma célula eucariótica, onde a glicose, que contém 6 átomos de carbono, na imagem está representado por essas bolinhas cinzas, ela é transformada em moléculas de ácido pirúvico. Observe que esse processo ele é extremamente complexo, mas o que nós precisamos saber em relação à glicólise? A gente precisa saber o saldo de ATP, o local onde acontece esse processo e até mesmo o investimento. O que é investido da célula para que esse fenômeno aconteça, A célula viva ela precisa realizar trabalho, ela precisa realizar processos, funções. E então, para que isso aconteça, é necessário que ela tenha energia. Então, qual é o propósito da respiração celular? Fornecer energia para o trabalho celular. Então, na respiração celular, moléculas ricas em energia vão ser quebradas, degradadas, até dar origem ao ATP, que é a molécula energética da célula. Nesse caso aqui, da glicólise, a glicose ela vai ser quebrada inicialmente em frutose 1,6-bifosfato, mas veja que para que isso aconteça, é necessário o investimento de 2 moléculas de ATP. Então, a célula ela precisa gastar 2 ATPs para que esse processo ele dê início. Então, se a célula não tiver ATP disponível, ela não consegue realizar o processo de glicólise, tá? Então, o investimento que a célula faz para quebrar uma única molécula de glicose são de 2 ATPs. Observe, então, que o início da degradação da glicose acontece no citoplasma e observe que, à medida que esse processo avança até a formação do ácido pirúvico, acontece a formação de mais outras 2 moléculas de ATP para cada ácido pirúvico formado. Então, ao total, são 4 moléculas de ATP. E observe que, à medida que esse processo também vai acontecendo, elétrons e íons H+, também vão sendo liberados e capturados por moléculas receptoras que nós chamamos de NAD. Esse NAD+, é uma molécula que captura ou sequestra os íons H+, que são liberados da molécula de glicose à medida que ela vai sendo oxidada ou quebrada. A forma reduzida do NAD nós chamamos de NADH. Como na glicólise o oxigênio, que estava presente lá na equação da respiração celular do slide anterior, ele não participou do processo,
a gente diz que a glicólise ela é uma etapa anaeróbica. No entanto, para as outras etapas acontecerem dentro da mitocôndria, é necessário a presença do gás oxigênio. Portanto, a glicólise é uma etapa anaeróbica, enquanto que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são etapas aeróbias. Só para a gente finalizar esse slide, então é importante que a gente considere que são formados 4 ATPs, né, como produto. No entanto, 2 ATPs eles foram investidos. Então, por isso que eu coloquei aqui o saldo positivo de apenas 2 ATPs. Beleza? Bom, e o que acontece agora? Se você for observar, esses ácidos pirúvicos aqui, que foram formados a partir da quebra da molécula de glicose, ele tem uma fórmula molecular de C3H4O3. Então, o que acontece com o ácido pirúvico agora? Esse ácido pirúvico ele vai ser empurrado para as mitocôndrias e na mitocôndria o processo de oxidação ele vai continuar. A segunda etapa do processo de respiração celular é conhecido como ciclo de Krebs. É a segunda etapa desse processo e acontece dentro da mitocôndria em uma região que nós conhecemos como matriz mitocondrial. Esse processo ele é um processo de oxidação de um composto que nós conhecemos como acetilcoenzima A. É um processo bastante complexo que acontece em 8 etapas e com enzimas que estão presentes dentro das mitocôndrias. Então, de uma forma resumida, o ácido pirúvico, que a gente viu que é formado no citoplasma das células, o ácido pirúvico então ele é empurrado para a mitocôndria e na mitocôndria ele reage imediatamente com uma substância denominada de coenzima A. Observe que a reação com essa enzima faz com que o ácido pirúvico, que tinha 3 carbonos, perca 1 carbono e 2 átomos de oxigênio e, além disso, consiga liberar íons H+. Observe que a forma do carbono e do oxigênio perdido, ele sai da célula na forma de dióxido de carbono, enquanto que os íons H+, vão ser capturados pelas moléculas de NAD+, que estão livres dentro da mitocôndria. Além disso, observe que nessa reação é produzido uma molécula de acetilcoenzima A, que aqui está representado como sendo uma molécula que apresenta apenas 2 átomos de carbono. E é a acetilcoenzima A que vai entrar no ciclo de Krebs. A acetilcoenzima A ela vai ser oxidada e observe que à medida que ela cicla por esse ciclo, ela vai perdendo carbono, mais átomos de oxigênio e, além disso, mais íons H+, vão sendo capturados pelas moléculas de NAD+, e, além disso, por uma outra molécula receptora de elétrons, que são os FADs. E, então, a forma reduzida dos FADs e dos NADs serão FADH2 e NADH. Ao final deste processo, formam-se 3 NADH e 1 FADH2. E, além disso, um saldo positivo de 2 moléculas de ATP. E agora, o que acontece? Já que quase toda a glicose... e agora, o que acontece? Já que toda aquela estrutura de C6H12O6 que entrou na célula, ela já foi oxidada. Você está lembrado da quantidade de NADs e de FADs que foram formados? Bom, até agora, só para você ter ideia, foram formados cerca de 10 NADs H, 2 FADs H e o saldo de ATP que foi produzido nas 2 etapas anteriores são de 6 ATPs. O que acontece na cadeia respiratória, que é a terceira etapa e a última etapa desse processo? Essas moléculas que foram sequestrando os íons H+, agora estão cheias de energia e elas se direcionam agora até a membrana interna da mitocôndria, onde eu tenho uma grande quantidade de proteínas transportadoras de elétrons que estão em uma forma sequencial nessa membrana. Observe que, à medida que os NADs e os FADs eles tocam nessas proteínas, eles são oxidados. E então, os íons H+, eles são lançados para fora dessa membrana interna. E observe também que quando esses íons H+, eles tocam nessa outra proteína de membrana, que é conhecida como sintetase do ATP, observe que o ADP ele é recarregado
e dá origem, portanto, a uma molécula energética de ATP. Um outro evento importante na cadeia respiratória, além da formação de ATP, é também a formação da molécula de água, né? O que faz todo esse hidrogênio que está sendo empurrado para dentro da mitocôndria novamente? Pelo que a gente consegue observar aqui, olha, é nessa etapa, na cadeia respiratória, em que a molécula de oxigênio, que é um dos reagentes do processo de respiração celular, ele se liga a esses hidrogênios, formando, portanto, a molécula de água. Eu sei que esse evento, né, a princípio, ele pode ser um pouco complexo, mas eu trouxe aqui um resumo, né, que poderá talvez ajudar a gente a compreender melhor esse evento. Então, olha, a gente estudou uma etapa do metabolismo em que a glicose ela vai ser transformada em energia. Observe que são 3 etapas: a glicólise, que acontece no citoplasma da célula, e o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória acontecem nas mitocôndrias. Observe que esse esquema ele mostra para a gente o saldo de ATP que foi produzido nessas 3 etapas. Então, olha, são 26 ATPs produzidos na cadeia respiratória, enquanto que 2 ATPs são produzidos na glicólise. Lembre que 2 são investidos, então aqui já foi subtraído, e outros 2 ATPs são produzidos no ciclo de Krebs, resultando em um saldo total de 30 ATPs. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada molécula de glicose são produzidas dentro da célula, no citoplasma e na mitocôndria, 30 moléculas de ATPs. Observe que durante esse processo, além do ATP produzido, são também produzidas moléculas de NAD e de FAD, que foram reduzidas durante as etapas de glicólise e também do ciclo de Krebs. Bom, pessoal, então por hoje é só. Na aula de hoje vocês conheceram um pouco sobre o processo de respiração celular. Espero que vocês tenham entendido. Se gostou, não deixa de comentar, dê o seu like e contribua para o canal, beleza? Até mais, pessoal!